Vamos ao caso de constelação na prática. Hoje o tema é sobre dinheiro. Quando essa cliente me trouxe esse tema, ela disse assim: Mari, eu faço dinheiro com muita facilidade, mas parece que eu preciso já dar um destino para esse dinheiro. Ele não permanece na minha conta, eu não consigo fazê-lo crescer. Ela até brincou. Eu acho muito fácil criar parcelinhas. É como se ela precisasse dar um destino, criar parcelas na vida dela para que esse dinheiro fosse gasto. Então, quando a gente olha esse problema de ficar com dinheiro, o problema dela não é fazer o dinheiro, mas permanecer com esse dinheiro, a gente começa a investigar o caso da família, né? E se você gosta de temas como esse, de vídeos como esse, onde eu trago casos de cliente na prática, para você também tomar consciência dos seus próprios padrões, se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo, porque assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante para poder entregar para mais pessoas. E isso me ajuda demais a esse conteúdo chegar cada vez mais em pessoas que necessitam saber sobre isso. Bom, voltando aqui nessa constelação. Então, ela me trouxe esse tema, esse caso, e a gente vai começar a investigar a história da família. Eu sempre investigo, faço algumas perguntas, e aí eu peço para essa cliente posicionar os bonecos. E basicamente, eu sempre coloco mãe e pai na história aqui, mas eu sempre trago aquilo que ela já dá um indício de que pode ser o problema dela. Então, ela me trouxe que uma avó dela, materna, que já faleceu, na época que era um pouco mais jovem, tinha cometido vários estelionatos, ou seja, prejudicou muitas pessoas. E aí, o que aconteceu? Ela se colocou aqui pertinho da mãe, o pai ela deixou atrás e deixou também, eu coloquei um boneco para representar a escassez. Ela deixou o pai próximo da escassez e ela, na verdade, ela nem quis mexer nesses bonequinhos. Então eu já vejo que aqui não era um problema. Quando ela posicionou essa avó, ela posicionou dinheiro na frente dessa avó. Então, isso eu já achei bem interessante. E aí, eu fiz um teste. Eu coloquei um boneco para representar as pessoas que essa avó prejudicou na vida. Então, ela posicionou exatamente na frente dela. O que isso significa? Que ela está olhando para essas pessoas como se ela tivesse que pagar as dívidas que a avó cometeu, no sentido de ter prejudicado tantas pessoas. É muito comum isso acontecer. Quando você percebe que mesmo que você faça as suas planilhas financeiras, você percebe que você olha para o dinheiro, que você se esforça, que ele, de alguma forma, ele entra na sua vida, mas ele não permanece, como se você não pudesse ficar com esse dinheiro. A gente precisa ter um ponto de atenção. Porque isso já aconteceu em várias outras constelações, onde a pessoa ela se sente culpada em permanecer com esse dinheiro. É como se ela tivesse realmente que passar esse dinheiro para frente, mas esse passar para frente é como se, olha, aqui ela denuncia, como se para essas pessoas que foram vítimas dessa avó, ela falasse: por vocês, pelo dano que a minha avó causou a vocês, eu pago essa dívida. Então, por isso que ela não consegue permanecer com esse dinheiro. Então, ter trazido essa consciência aqui para ela foi muito importante, porque ela jamais imaginaria que ela estaria olhando para as vítimas da avó. Então, e nunca iria perceber que a forma como ela também enxerga o dinheiro, onde o dinheiro entrou na vida dela, a percepção de uma forma inconsciente, a forma como essa avó lidou com o dinheiro. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, como o dinheiro ele é uma energia, ele tem um faro fino para justiças e injustiças. O dinheiro, ele, muitas vezes, dentro de um sistema familiar, ele acaba entrando num papel, num lugar onde houve um emaranhado. Qual o emaranhado? O legado que essa avó deixou. As dívidas no sentido de ter prejudicado pessoas e não ter pago essa dívida, não ter entrado em equilíbrio com essas pessoas. Ela fugiu e depois de muitos anos ela faleceu. Então, o que acontece aqui? Fica ainda essa informação no campo dessa família, como se esse assunto não tivesse sido resolvido.
E essas pessoas, elas ficam, de alguma forma, sendo vítimas e permanecem aqui como se fossem pedintes. Não literalmente, não que essas pessoas voltam a cobrar a família, mas aqui a gente está falando de movimentos inconscientes da alma. Então, de alguma forma, por amor a essa avó, ela se coloca numa postura de pagar todo o dano que essa avó causou a essas pessoas. Só que, o que que a gente precisa entender aqui, Mari, mas como que eu resolvo isso, né? Primeiro, trazendo consciência da onde ela está olhando, de o enrosco que ela está vendo dinheiro dentro dessa família, e tomar consciência de que ela não tem o tamanho para resolver isso, que ela precisa devolver esse problema que a avó, que é da avó. Só a avó pode resolver isso, só a avó tem tamanho para resolver isso. Ela não, porque ela chegou muito depois. Todas as vezes que uma pessoa, né, um descendente, tenta resolver um problema de um antepassado, é como se ele estivesse violando a hierarquia. E aqui, dentro da visão sistêmica, né, se a gente for olhar pelas leis sistêmicas, a gente precisa respeitar a precedência das coisas, colocar tudo em ordem. Aquilo que aconteceu antes, nós que nascemos depois, pequenos, não temos força para resolver. Então, eu fiz um exercício para que ela pudesse devolver isso para a avó e ficar apenas com o que é dela, sem ela ter ainda a obrigação, de uma forma muito inconsciente, de pagar por tudo isso. E assim ela pode começar a olhar para o dinheiro de uma forma, de um lugar e de uma forma completamente diferente. Então, essa constelação aqui mostra o quanto nós ainda nos enredamos com as dívidas que os nossos antepassados causam e que por amor, é um amor muito cego, nós queremos pagar essas dívidas, só que a gente não tem como, porque somos pequenos. Então, a única forma da gente honrar tudo isso é fazendo o nosso melhor, com honestidade, olhar para a vida, crescer, se desenvolver, mas deixar o passado no passado. Então, esse movimento que a gente acaba assim emaranhando com os nossos antepassados é inconsciente, porque naturalmente a consciência sistêmica é uma consciência arcaica. A gente herda as informações que ocorreram antes do nosso nascimento ou durante a nossa vida, mas que nós precisamos devolver aquilo a quem lhe pertence. No caso dela, a vovó. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like novamente, comenta aqui se fez sentido para você e compartilhe com mais pessoas.